Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? É isso aí, estamos nos preparando para mais uma lição. Eu já quero agradecer a sua atenção, seu comprometimento, aqueles que estão se dedicando e acompanhando as videoaulas. Eu sei que não é tão fácil como você está tendo uma aula presencial, mas vamos nos empenhar e buscar acompanhar certinho, que vai valer a pena. Tamo junto, vamos nos preparar para iniciar esta aula, tá bom? A lição de hoje é a lição de número 10. Título da lição: Caráter, a melhor herança. Vamos falar de caráter. Vai ser muito interessante, acredito que vocês vão gostar. Tamo junto nessa. Gente, vamos estar lendo o texto bíblico que fica no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao versículo 21. Você que está acompanhando, já pega a sua Bíblia e vamos estar lendo junto, tá bom? Lucas 12, do 13 ao 21. Minha Bíblia já está aberta, bora lá. Lucas 12, do 13 ao 21. O título: A parábola do rico insensato. 13. E disse-lhes um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhes disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E disse-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhes: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que interessante, né? Vamos refletir nisso aqui. Eu achei muito legal essa parábola, porque às vezes a gente está tão preocupado em juntar tanta coisa aqui, né? A gente vive naquela rotina materialista, tentando ajuntar dinheiro, tentando adquirir mais e mais bens, e a gente começa a engrandecer aquilo que a gente alcançou, né? A querer, se a gente não tiver cuidado, a gente se acha até superior ao nosso próximo por ter alguma coisa, certo? E isso não agrada a Deus, porque isso vai nos afastando da vontade de Deus a cada dia, vai nos distanciando de uma forma que quando você vê, você está praticamente adorando aquilo. E não é isso que Deus quer para nós, né? Ele quer, sim, que possamos adquirir bastante bens materiais, que possamos chegar nos nossos objetivos, mas sempre lembrando dele, que ele é a base, que ele é o nosso foco maior. Porque quando nós colocamos o nosso foco maior sobre bens materiais e sobre o que nós adquirimos e pretendemos adquirir, a gente começa a esquecer de Deus. A gente começa a depositar confiança no que a gente tem. A gente vê muito nos status: hoje você vale o que você tem, mas para Cristo é diferente. Você vale o que você é para Ele. Você vale o que você é de caráter, o que você tem no seu coração e na sua mente. Não o que você tem em si, financeiramente. No mundo é assim. Hoje em dia, os outros estão te tratando pelo que você tem, pelo que você pode fazer aquisitivamente, né? Para o que você pode fazer, mas não é bem isso. E essa aula vai falar muito sobre essas coisas para nós, porque estamos vivendo em um mundo consumista, um mundo capitalista. E o nosso ciclo é o que nós mais vemos, né? Pessoas adquirindo os bens materiais, se achando superiores, aqueles que usam as melhores roupas, e começa a ter um ego crescido, né? Se acha melhor que o próximo porque tem algo melhor, e isso não vale de nada. Não adianta ter tanta coisa e não ter a Cristo, do que vale?
Por isso que eu falo pra você, você pode ser rico, você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. É por isso que muitas das vezes acontecem tantas coisas ruins, porque as pessoas estão depositando a fé e a confiança sobre os bens materiais. E quando vem a dificuldade, e quando as coisas não acontecem conforme o que ele estava esperando, começa a vir as doenças, fica depressivo, fica doente. E agora, de que vale ter tanto dinheiro e tantos bens materiais, se aquilo não vai ajudar ele a melhorar de uma hora para outra? Mas às vezes piora porque ele começa a sentir o vazio de não ter amizades verdadeiras. É tipo algumas histórias que a gente já ouviu falar, né, daquela pessoa que era rica e quando ele tinha bastante, ele tinha muitos amigos. Ele acabou destruindo a sua riqueza, perdendo dinheiro e as suas amizades foram embora. Como a história do filho pródigo, né? Ele pediu a sua herdade ao seu pai, o pai deu, ele foi embora. Enquanto ele tinha dinheiro, ele estava curtindo, ele tinha muitas amizades, mas quando o dinheiro acabou, que ele gastou tudo, seus amigos foram embora. Ele não tinha mais para onde ir e desejou comer até a comida dos porcos, para você ver que não vale de nada a gente ter dinheiro, tá bem aquisitivamente, tá bem financeiramente, mas não ter a presença de Deus. Por quê? Você não tem nada. Você acha que tem, né? Isso é uma suposição. A gente às vezes acha que tem, mas no fundo não temos nada, porque sem a presença de Cristo não dá para prosseguir, né? Essa presença é o que nos traz vida, é o que nos direciona, é aquilo que nos dá foco nos nossos objetivos e nos ajuda a alcançar bens materiais, nos ajuda a alcançar principalmente os bens espirituais, que ultimamente a gente não está tão focado. Ultimamente não é uma coisa que priorizamos mais. Hoje priorizamos ficar de maior, tirar uma habilitação, comprar um veículo, fazer faculdade, fazer isso, aquilo, e as coisas do Pai, onde que fica, né? Já foi maior o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Isso fala e bate em mim porque eu preciso desejar mais essas coisas. Já foi o maior o desejo de ter dons espirituais e hoje? Hoje esse desejo está ficando escasso. Esse desejo dessas coisas espirituais está morrendo. E no lugar dessas coisas que a gente deveria desejar, estamos desejando outras coisas. E às vezes desejando até estar longe dos caminhos do Pai. Desejando conhecer o mundo. Desejando conhecer os bailes funk. Desejando diversas coisas. Conhecer o sexo antes do casamento. E aí? Precisamos buscar a presença de Deus. Porque quanto mais buscamos a presença de Deus, a gente está mais santificado, a gente está mais próximo, a gente está mais forte. Mesmo se sentindo fraco, sentindo as dificuldades, você está forte quando você está buscando a Deus. Por isso que a gente sabe que com Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Certo? Vamos estar lendo aqui o primeiro tópico da lição, para a gente entender um pouco mais ainda sobre o foco dessa lição. Tá bem legal. Quando ouvimos falar em herança, automaticamente pensamos em riquezas, imóveis, dinheiro e etc. Sabemos que o dinheiro pode proporcionar muitas coisas boas, como conforto, viagens, compras, por exemplo. Mas será que o bem material é mais valioso do que uma pessoa? Isso é uma pergunta. Será que o bem material é mais valioso do que uma pessoa? E tudo o que se pode ter na vida, é tudo o que se pode ter na vida, só bens materiais? Isso é mais importante? Muitos dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas será que é verdade? Nossa sociedade está contaminada com a doença do consumismo, ao ponto de estar mergulhada neste estilo de vida e de ter criado, a partir dos bens consumidos, um padrão de qualidade de vida social. No entanto, um cristão não deve se deixar manipular por esse padrão humano. Aí aqui está a referência. 1 João 2, do 15 ao 17. Vamos estar indo lá.
1 João 2, do 15 a 17. Pega novamente sua Bíblia aí, vamos ler aqui para a gente entender melhor. 1 João 2, do 15 ao 17. 1 João 2, do 15 ao 17. O amor pelo mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, é a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eita, a palavra gloriosa. A gente não deve ficar totalmente ligado ao mundo, porque quem ama o mundo não ama o Pai. Tá equivocado. Acha que é servo de Deus, né? Igual a gente vê muitas pessoas, tá lá publicando frases da Bíblia, fala que Deus é fiel, coloca até uma frase bonita, mas a foto não tá condizendo com o que tá na frase de cima. Então a gente anda confundido, gente. Aparentemente, todo aquele que coloca uma frase bonita, aquele que fala de Deus é cristão. Hoje em dia a gente pensa assim, mas cristão de verdade é aquele que abre mão, né, de muitas coisas do mundo por amor de Cristo, que segue a Cristo, entendeu? Que segue os evangelhos, é evangélico de verdade. Agora todo mundo é crente, mas crente praticamente todo mundo é, porque quem crê que Deus existe, esse é crente, porque crê, mas não quer dizer que ele segue, entendeu? Então a gente precisa ter uma visão diferenciada, gente. Essa modinha de você publicar uma frase falando de Deus é comum, mas não adianta você estar publicando e você não estar seguindo. Não adianta você falar do amor de Jesus Cristo e não ter amor pelo próximo. Aí é complicado, certo? Mas é maravilhosa essa palavra, né? Eu gostei mais do versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Devemos desejar mais isso, gente, para a nossa vida, a vontade de Deus, porque fazendo a vontade de Deus, o foco, estamos seguindo o foco maior, estamos seguindo o que é mais importante, certo? E a gente está no intuito, estamos e devemos seguir o intuito de quê? Que precisamos alcançar a salvação em Cristo Jesus, que precisamos seguir a Jesus de tal maneira que quando Ele voltar, que abrir os céus, possamos ser arrebatados. A gente precisa de buscar mais, de nos comprometer mais com as coisas do Pai. Porque é tanta influência, tanta coisa que vem para nos distanciar de Deus, que às vezes a gente está tão distante, se sente tão fraco na presença do Pai. Deus é amor, Deus é fiel. E a sua presença é maravilhosa, não é verdade? Deus é fiel. E vamos seguir aqui. Tá interessante essa lição, tá, gente? Eu tô curtindo. Isso é bom. Eu tinha parado aqui. Mas deve se deixar transformar pelo Espírito de Deus, a fim de ser por Ele aprovado. Por isso, veremos que o valor do caráter é a maior herança que uma família pode deixar para os seus membros. Né? A gente fala de caráter. Muitas das vezes a gente está tão preocupado, né, com bens materiais. A gente vê muitas histórias aí que aí os pais morreram e os filhos não estão preocupados com quem eram os pais, com o que os pais deixou de história, certo? Mas sim nos bens materiais. Isso é o que está acontecendo muito. Ultimamente, a gente anda tão preocupado com os bens materiais que se uma pessoa morrer e for rica, tá valendo,
porque tá deixando alguma coisa, não é verdade? Às vezes acontece isso, não tô falando que todo mundo pensa assim, gente. Não tô falando isso. Mas que às vezes a gente anda tão preocupado nisso. E não é o que mais importa, gente, mas sim a visão que ficou. Sim, de fato, o que a pessoa deixou de, sabe, de influência positiva. Sabe, aquilo que realmente a gente pode usar de uma forma produtiva, né? Porque não adianta a pessoa ter deixado tantas riquezas, tantos bens materiais, se o que ele nos ensinou não foi tão bom. Se o legado deixado não foi um dos melhores. E dinheiro não vale de nada, porque vai chegar a hora que o dinheiro não vai comprar nossa salvação. O dinheiro não vai comprar a cura. Mas Deus, ele pode mudar a situação, ele pode curar, ele pode salvar a sua vida. Deus pode, mas o dinheiro não. O dinheiro não tem esse poder. Mas Jesus Cristo tem o poder de transformar nossa vida, de dar força ao fraco, de levantar ao caído, e dar ânimo pra gente prosseguir na nossa caminhada. Deixa eu ver se melhorou aqui. Agora melhorou. Bora lá. Arrumadinho aqui para nós seguir. Deus, ele dá vida pra nossa vida, né? Isso é importante. A gente vai falar um pouco sobre o valor do caráter e o que significa. Caráter. As características, qualidades e defeito. A maneira de agir e de reagir de uma pessoa. Isso é caráter. Existem pessoas de bom caráter e existem pessoas de mau caráter. Tem muitas pessoas diferentes que pensam de formas diferentes também, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ir pro lado de cá. Aqui deu uma melhoradinha. Aí. Não tava conseguindo me concentrar não. O sol tava bom, mas tava atrapalhando aqui minha concentração. Seguindo aqui a lição, a gente tá aprendendo sobre o valor do caráter, né? Que é uma coisa importante. Pelo menos minha família são pessoas de caráter, são pessoas corretas, sabe? Que buscam fazer as coisas certas para o próximo. Então, a gente já tem uma visão, a gente aprendeu alguma coisa dessa parte. Mas, e quando o legado não é quando as pessoas não estão deixando coisas boas para você de caráter? Quando às vezes a família não tem pessoas de bom caráter. E aí, como fazer? Seguir isso aqui, ó. O exemplo que Cristo deixou para nós. Ele deixou a Bíblia para nós aprender. E sim, através da mensagem de Cristo. Cristo, ele veio como Deus. E se ele não quisesse ter caráter? É um exemplo aqui, uma suposição. E se ele não quisesse ter caráter, se ele não quisesse saber de nada? Ele era Deus. Mas ele veio com amor. Ele veio para cuidar de nós. Ele veio mostrar e ensinar um verdadeiro caráter cristão. Então tá o legado. Em meio à sua dificuldade. Em meio às pessoas que às vezes são integrantes da sua família, mas não tem tanto caráter da forma que as pessoas de fora acham que tem. Ou da forma que você acha que eles deveriam ter. Em meio a isso, vamos seguir o caráter de Cristo. Vamos ler, vamos buscar aprender mais sobre a palavra do Senhor, que você vai seguir esse caráter, você vai aprender mais sobre esse caráter. Isso é uma coisa importante, certo? Nós seres humanos, quando nos deparamos numa situação que temos que fazer duas escolhas, uma simples, mas errada, outra difícil, porém certa, a pessoa de mau caráter não pensa duas vezes em seguir pela via mais fácil, não é verdade? Mas eu falo para vocês, seguindo o exemplo de Cristo, sendo cristãos autênticos, precisamos ser cristãos autênticos. E a gente não deve seguir os caminhos fáceis da vida, mas sim buscar fazer as coisas certas. E a gente se depara no nosso dia a dia com decisões nas quais a gente vai demonstrar bom caráter, e se a gente não fazer certo, mau caráter.
É como se fosse, como posso fazer? Provas. Uma prova que você vai demonstrar quem realmente você é. E precisamos nos pôr na posição e buscar seguir sempre boas coisas. Demonstrar bom caráter. A gente não pode seguir procurando atalhos. Não podemos tomar a frente e pegar o primeiro atalho da vida, porque os atalhos não levam aos caminhos ruins. Agora, ter um bom caráter você pode fazer. Você sabe que vai ser trabalhoso. Você sabe que mesmo você fazendo certo, você tende a ser perseguido. Tende a sair com o errado. Mas faça o certo. Não minta. Seja uma pessoa de caráter. Entre as duas decisões, seguir o caminho fácil ou o caminho difícil, mais certo, siga o caminho difícil, mas que vai te levar, vai te trazer uma consciência limpa. Você vai saber que você fez a coisa certa. Vou citar um exemplo meu, particular. Quando eu fui tirar minha habilitação, todo mundo sabe que tem um esqueminha para você passar com a maior facilidade. Mas a pessoa que faz isso é uma pessoa de bom caráter, que paga o quebra para pegar sua habilitação, ou uma pessoa de mau caráter? A minha opinião particular é uma pessoa de mau caráter, porque ela tem potencial de alcançar, de fazer, mas ela prefere seguir o caminho mais fácil. E ainda tem que pagar por isso. É melhor você não pagar quebra na vida. É melhor você não ter facilidade na vida, mas sim ter caráter. É melhor você, às vezes, aprender da forma difícil, mas saber fazer as coisas certas. Não querer tirar vantagem sobre as coisas, porque automaticamente aí é que quebramos a cara. Porque a gente vai ficar mal acostumado em seguir e pegar os atalhos, a andar segundo as facilidades. E às vezes a gente faz isso, gente, mesmo não sendo mal intencionado, mas você faz. É a mesma coisa de você ver um semáforo vermelho e passar. Bate em mim, porque às vezes eu faço isso. A gente não precisa melhorar. Essa aula, automaticamente, está falando comigo. Está falando com você. Por quê? É importante seguirmos o bom caráter. Tá vendo? Começou falando sobre poderes aquisitivos, sobre o nosso sistema consumista. Tá falando sobre caráter agora. Olha que interessante. Isso é legal. Pois a gente precisa buscar seguir um bom caráter, seguir um caráter cristão. Porque automaticamente seguindo esse caráter, você vai transmitir mais as características de Jesus Cristo. E isso é importante para a nossa jornada como cristãos. Porque isso vai trazer mais autenticidade para a sua caminhada. Vai trazer mais firmeza e convicção para as tuas palavras. Ao falar, você vai ter firmeza porque você vive. E quando você não vive é difícil. Foi difícil para mim citar o exemplo do semáforo vermelho, porque às vezes eu passo, preciso melhorar, reconheço. Entendeu? Então, quanto mais convicção, quanto mais caráter, quanto mais firmeza, mais a presença de Cristo na sua vida. E isso é importante, isso a gente deve seguir e buscar estar ligado a esse caráter cristão. Agora a gente vai para aí, vamos ir para mais um tópico. O cristão e a riqueza. Vai falar um pouquinho sobre a primeira leitura que a gente fez no início da lição, certo? O cristão e a riqueza. Certa vez Jesus contou uma parábola para algumas autoridades judaicas que o testavam, dizendo que um homem tinha como objetivo de vida alcançar grandes riquezas e a posse de muitos bens. Ao chegar ao fim da vida, ele tinha tudo o quanto desejava, mas ao enfrentar a morte, os seus bens não lhe serviam de nada. Com toda a sua riqueza material, Deus não o considerava rico. Esse é um ponto fundamental que devemos aprender na vida. A riqueza material não deve ser o mais importante da nossa existência.
Gente, eu gosto das coisas que eu tenho, sim. Mas a gente não tem nunca que colocar isso acima de Deus. Acima das coisas mais importantes que Deus colocou para nós. Certo? Que a riqueza não é algo mais importante na nossa existência. Não é o nosso objetivo maior. Porque se a gente parar para pensar, nós já somos ricos, pois somos filhos de Deus. Pois reconhecemos Jesus como Altíssimo e Salvador da nossa vida. Para que riqueza maior e melhor do que você saber que quando você morrer você vai ter um lugar melhor para ficar. Um lugar melhor no qual você não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai existir noite, vai ser só glorificar a Deus. Você vai andar na rua de ouro. Você já é rico e vai ser mais rico ainda espiritualmente na presença de Deus. A gente não deve deixar as coisas, os bens materiais tomar a frente. Eu não estou falando para vocês que a gente não deve ter objetivos. Não deve ter objetivos. Todo mundo tem objetivos e sonhos. E você vai alcançar o seu sonho. Mas não coloque o seu sonho acima de Deus. Não coloque o que você alcançou. Caramba, trabalhei tanto, eu consegui. Terminei a minha faculdade, uma suposição. Um exemplo. Terminei minha faculdade, a qual eu queria terminar, fazer, era o meu sonho. Mano, da hora, fico feliz por você. Mas nunca deixe isso tomar o lugar do Pai. Meu sonho era ter aquela nave, era ter aquele carro muito louco. Top, mano, parabéns. Mas isso não é o mais importante, certo? O sonho não pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Os seus sonhos não podem ocupar o lugar de Deus. E você colocando Deus sobre os seus sonhos, você vai chegar mais rápido, você vai alcançar mais rápido, porque você está colocando Deus acima das coisas. Eu tenho vontade de alcançar isso. Eu tenho vontade de alcançar. Beleza, você vai alcançar. Ore a Deus. Coloque aos pés do Senhor. E Ele vai abençoar a sua vida e vai preparar. Vai fazer você chegar lá com classe. Além de você chegar lá, você vai estar próximo de Cristo. Lado a lado com o Pai. Olha que coisa boa. Você conseguir alcançar os seus objetivos, alcançar o sonho que você tanto batalhou e tanto pediu a Deus, e lado a lado com o Pai, poder aproveitar o seu sonho, o seu objetivo, ainda sendo íntimo de Deus. Isso é importante, isso é gostoso. Precisamos pensar, sonhar, sim, e pedir mais a Deus, para Deus realizar os nossos sonhos, mas nunca priorizar os nossos sonhos, colocar acima de Deus. Porque isso não valerá de nada, certo? Está interessante essa lição. É importante, seguindo o tópico, nesse aspecto o nosso Senhor ensinou que a preocupação central do cristão deve ser em fazer a vontade de Deus, pois as nossas necessidades serão por Ele atendidas. E nos alerta para o fato de que os bens acumulados aqui na terra se acabarão, mas as riquezas guardadas no céu durarão para sempre. Você tem juntado riquezas? Uma pergunta. E onde você as tem guardado? Outra pergunta. Lembre-se, onde estiver o seu coração, ali estará a sua riqueza. Então, nosso coração não pode estar ligado a essa riqueza aqui terrena. Nosso coração não pode estar totalmente focado a essas coisas, certo? Porque vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Vivemos aqui, mas a nossa casa é lá, na Nova Jerusalém, que Deus tem preparado para nós. Então, não dá para viver focado só nos bens, porque Deus ele tem coisas melhores e maiores, as quais, acredito que é assim, né? Olhos não viram e ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para você. Então, o que Ele tem preparado é maior, é melhor, é glorioso. Gente, já estamos indo para meia hora. Tão rápido. Então, vamos ter que concluir, chegar ao final da aula. Mas, vamos pensar mais desse jeito, né, gente? Primeiramente, no caráter cristão. Um resumo. Primeiramente, sempre
buscar ter caráter. Caráter não é para qualquer um, porque o caráter exige renúncia, exige honestidade, comprometimento, não tirar vantagem, ser justo com os outros e consigo mesmo, certo? E Deus tem sempre o melhor para nós. E quando você sempre priorizar Deus e orar a Deus em prol dos seus objetivos, dos seus sonhos, Ele vai te ajudar a alcançar. Porque Deus tem o melhor para nós. Imagina como que Deus fica feliz quando você ora a Ele e fala: Senhor, meu sonho é esse, Pai. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, Senhor, a alcançar esse meu objetivo. Ele fica feliz porque você está conversando com o Pai. Você está reconhecendo que você precisa da ajuda dEle. Quem somos nós sem a ajuda de Deus, não é verdade? Não dá para alcançar. Conclusão. O caráter Vamos de novo. Conclusão. O caráter é a melhor herança que podemos esperar de nossos pais. Que possamos aprender em nossa família todo o ensinamento a respeito de uma vida de satisfação em Deus. Por isso devemos fugir do perigo da avareza e reter um bom caráter, forjado pelos ensinamentos da palavra de Deus e sobre o cuidado dos nossos pais. É isso, pessoal. Desde já quero agradecer a sua atenção, tá bom? Se gostou da aula, deixe seu joinha, deixe o seu comentário. Se você acha que precisa melhorar em alguma coisa, deixe o seu comentário, eu vou agradecer. Beleza? Tamo junto e desde já agradeço a sua atenção e você ter acompanhado esse vídeo até o final, porque é bastante comprido e tem bastante conteúdo. Tamo junto, até a próxima, gente. Valeu!